Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Visão Política, trazendo notícias atualizadas para vocês. Por isso já peço para você deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, o que você pensa sobre tudo isso que a gente vai passar aqui hoje, tá? É importante você comentar. E também coloca aqui embaixo da onde você fala, é importante. Pessoal, eu tenho muita coisa para falar aqui, mas como você já sabe, a CEPAC foi um sucesso, né? Aquele evento de direita, o Milei foi lá, discursou, o Eduardo Bolsonaro também trouxe fortes apontamentos que eu vou mostrar aqui para você agora, tá? Então peço para você me acompanhar até o final do vídeo, porque eu tenho mais informações importantes para mostrar para vocês, tá? Mas olha só o que o Eduardo Bolsonaro falou aqui sobre o futuro do Brasil e o que a gente precisa fazer agora. É muito importante, olha aí. Temos que corrigir essa injustiça. Eu me comprometo, enquanto deputado ou qualquer cargo que eu assuma, que seja senador ou qualquer outro, a lutar pela anistia de todos os injustiçados pelo 8 de janeiro no Brasil. Eu conto com o apoio de vocês, porque nós não somos fascistas, nazistas, sexistas ou misóginos. Nós só não somos otário de engolir essa balela de Alexandre de Moraes, que tenta dizer que eles que prendem senhoras de 71 anos, como essa daqui, Iraci Nagashi, que está com a condenação de 14 anos de cadeia. 14 anos de cadeia, Alexandre de Moraes. Uma senhora que é incapaz de arremessar uma pedra, sendo tratada como terrorista. Primeiro de tudo, um recado aos jovens. Não esperem a missão, não. Sejam proativos, corram atrás. Em 2018, meu pai foi eleito presidente da República e ele não pagou missão para mim, Júlia Zanata, Guide, outros colegas parlamentares aqui. Eu tomei a decisão de proativamente ir para os Estados Unidos e fiz cerca de 30 reuniões em uma semana com gente do mercado financeiro, grandes investidores, para passar um recado de que o Brasil estava mudando do socialismo para uma economia de mercado. É basicamente o que o Milei está fazendo agora, né, para atrair investidores, que isso daí gera emprego, reduz a pobreza, e quanto mais pessoas empregadas, menos clientes tem o sistema socialista, como o Milei falou aqui. E a partir daí me lancei para presidir a Comissão de Relações Exteriores na Câmara dos Deputados. Tive sucesso, fui o deputado federal mais votado da história do Brasil, graças a vocês que são de São Paulo. Muito obrigado. A essas tias do Zap maravilhosa. E eu acredito muito que a troca de experiências, ela é muito válida, né? Porque tem aquele ditado, né? O inteligente, ele aprende com o erro dos outros. O medíocre aprende com os próprios erros. E o petista não aprende nunca, não é assim? Obrigado! Sinal de que vocês não são petistas. E então, essa caminhada pelo exterior, que já me consumiu muito dinheiro, né? Se iniciou. E eu tenho a certeza que, por exemplo, se nós tivéssemos uma conexão mais íntima, nunca teria ocorrido o 8 de janeiro no Brasil. Porque nós teríamos aprendido com 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, a chamada invasão do Capitólio. Mas algumas pessoas, muitas delas certamente bem intencionadas, que tinha muita gente ali que queria evitar a depredação daquilo que ocorreu no Brasil, acabaram caindo nessa armadilha desse 8 de janeiro. Mas antes de chegar lá, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês analisam, quando a direita vence uma eleição, os motivos pelo qual, prezada senhora Heloísa, os motivos pelo qual a direita ganha a eleição naquele país? Vocês viram agora na Europa, nas eleições europeias, né? O Chega, partido português, da querida Rita Matias, que talvez esteja por aqui, o seu pai Manuel, tinha 0 cadeiras, passou a ter 2 cadeiras no Congresso Europeu. Olha que legal, a gente vai chegar lá agora falando português, não vou precisar falar espanhol, inglês. O Vox, do Santiago Abascal, Herman Tersch, dobrou de cadeiras, né? Passou de 3 para 6. E assim por diante, vários países, né? A direita foi crescendo. E eu atribuo muito o crescimento da direita na Europa à questão da agenda verde, do politicamente correto na parte ambiental, desse combate ao ambientalismo xiita. Ser de direita, gente, em bom português, é ser contra a agenda ESG.
Ser de direita é ser contra a Agenda 2030 da ONU. Porque nós defendemos a liberdade. Pelo simples fato de que nós defendemos a liberdade, inclusive, de empreender. De permitir que as pessoas sejam livres para procurar o seu caminho, ou como disse o Milei, para sermos arquitetos das nossas próprias vidas. E essa resposta, muito forte, de Portugal, ela veio, de Portugal não, de toda a Europa, na verdade, né? Ela veio em um bom momento, porque essa agenda começa a chegar aqui no Brasil. A reforma tributária, ela tem gatilhos nesse sentido. E basicamente, aquilo que Karl Marx criou lá no século XIX, eles estão aprimorando. Lá no passado eles falavam o quê? O patrão explora o empregado. Só que quando o empregado começa a trabalhar, ganhar dinheiro e prosperar, ele não quer mais saber de discurso revolucionário. Ele quer trabalhar mais, para dar mais conforto para a família dele, para comprar um carro melhor, para alugar uma casa melhor, e assim por diante. Então a esquerda vai mudando a estratégia. E agora eles colocam muitas fichas no ambientalismo, porque se você não prestar atenção, se não tiver um evento como o CIPEC para esclarecer as pessoas, se nós não pudermos falar na rede social, como foi o tema da vacina no passado, e hoje se mostra que Bolsonaro tinha razão, se a gente não tiver um evento como esse daqui, Matt Schlapp, onde a gente possa falar, vai ter gente de direita e de boa fé apoiando essa agenda. E essa agenda nada mais é do que dominar a gente de uma maneira diferente. Se antes era a briga de classes, o rico contra o pobre, né, o empregador contra o empregado, agora você só vai poder abrir a sua empresinha, Gilberto Catani, se você seguir as orientações de governança das Nações Unidas, porque eles são os bonzinhos, eles são os paladinos da moralidade, eles querem garantir as futuras gerações. E com esse discurso que vem o controle, né? Por isso que é muito importante, como o Flávio, né, aqui diz, é importante ter um local assim para a gente poder conversar, poder falar, e a gente precisa continuar lutando contra o controle que eles querem colocar na gente, nas redes sociais, em canais, nas pessoas, porque as pessoas precisam poder falar. A gente precisa poder opinar, ir contra ou ser a favor, a gente precisa. O que o Estado quer é controlar tudo que você faz, tudo que você fala, e eles mandarem em tudo. É perigoso, a gente está caminhando rumo a um local muito perigoso. As calotas polares estão derretendo, o nível do mar está aumentando. Sabe quem fala muito isso? O vice, né, de Obama, concorreu à presidência da República, Al Gore. E o Al Gore me compra uma praia, me compra uma casa milionária na beira da praia. É quase dizer assim: o seu carro polui muito, essa Ferrari é muito carbono que ela produz. Vende ela para mim, mas vende por 10 mil. Aí é fácil, né, meu irmão? Aí é fácil, né, parceiro? Então, por trás desse jogo, existem muitos interesses. E é por isso que a gente está aqui no CIPEC, para poder expor toda essa agenda. Para poder expor que a gente não aguenta mais essa agenda woke, que a gente não aguenta mais ideologia de gênero, que o meu filho tem que ser criado como menino e a minha filha será criada como menina. Ele vestindo azul, ela vestindo rosa. Porque ninguém ama mais ela do que eu e a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. Não é o Estado que tem direito sobre as nossas crianças. E aí, no meio dessa celeuma toda de agenda woke, nós tivemos a eleição de 2022. E nós queríamos deixar um recado bem claro, mas eles não permitiram uma concorrência justa entre os candidatos. Jair Bolsonaro foi o primeiro candidato a presidente que sequer podia fazer transmissão ao vivo da sua casa. Ainda não pode falar, viu? Não pode falar, mas eu vou falar. Ainda dizem que não teve nenhum tipo de manipulação nas eleições. Pode até ter não tido, né, ali nas maquininhas. Mas censuraram sim Nicolas Ferreira, deputados gigantes da direita que tinham voz e alcançavam milhares de pessoas. O Jair Messias Bolsonaro, amigo, ele estava concorrendo à reeleição e ele não podia fazer live da sua casa. Ele não podia falar com o seu eleitorado, ele não podia fazer, né, a sua campanha ali.
Ainda dizem que não teve nenhum tipo de manipulação, é lógico que teve. Tá bom, as maquininhas são seguras e são invioláveis. Ok, mas por que censuraram os deputados de falar, de fazer live, de alcançar o povo brasileiro, de contar o que estava acontecendo, o que estava em jogo? Aí não teve manipulação? Desculpa, né, mas esse papinho realmente não dá mais. A gente não cai mais nesse papinho de Alexandre de Moraes. Não dá mais. Não podia usar a imagem de vocês nas ruas no 7 de setembro? Não podia usar a imagem dos seus discursos internacionais? O primeiro candidato à reeleição que não pôde fazê-lo. Por mais que você possa não acreditar na teoria das urnas eletrônicas e realmente achar que elas são invioláveis, mesmo a Polícia Federal já tendo recebido um documento do TSE dizendo que houve uma invasão em 2018, só restou os nossos inimigos nos censurar. Levanta a mão para mim aqui, por favor, quem já teve um tweet deletado, um post deletado, ou já teve medo de postar alguma coisa no Facebook. Já deixou de seguir um político, de repente, porque seria retaliado no seu trabalho, ou um empresário que poderia perder clientes, ou o Alexandre de Moraes poderia ir atrás da sua conta bancária. Mas esse jogo está virando. Porque não há democracia se você não tiver advogados com acesso aos autos. Não há democracia se jornalistas tiverem seu passaporte cancelado. Não há democracia se um presidente estrangeiro não puder contra-atacar um presidente corrupto, condenado por lavagem de capitais e comunista como Lula da Silva. Viva a liberdade, carajo! E esse jogo está começando a virar, graças aos Estados Unidos da América, o farol da liberdade, a casa dos bravos. Recentemente, o deputado Chris Smith, que talvez virá ao Brasil, está confirmado para vir aqui, convite do senador Girão, né? Chris Smith é o deputado mais antigo dos Estados Unidos, ele está lá desde 1983, eu não era nem nascido, não sei vocês. Júlia também não era nascida, que é novinha. Minha esposa, coitada, de 91. Ele está lá desde 1983. E ele intimou o Alexandre de Moraes para dar resposta em 10 dias, para saber se tudo aquilo que o Paulo Figueiredo, o Pavlovski, que é o dono da Rumble, e o jornalista, o Michael Schellenberg, falaram naquela audiência lá nos Estados Unidos, que a imprensa falava que nós tomamos um bolo. Brasileiros vão para os Estados Unidos e não conseguem audiência, lembra, Júlia? Brasileiros estão tentando causar uma interferência internacional no Brasil. Sempre fazem chacota. Quando fazem chacota, jovem, deixa-me lhe ensinar uma coisa, prezada vereadora Fernanda Bá, comandante Nádia. Quando fazem chacota de você, você está a um passo da vitória. Falta muito pouco. Falta muito pouco para a gente reverter esse sistema. Um pouquinho só. Eles estão tão desesperados. Eles estão tão desesperados que eles estão tendo que nos censurar a todo momento. Mas esse deputado, ele está, na verdade, fazendo a costura, criando o arcabouço para aprovar uma lei nos Estados Unidos que trará consequências para as autoridades brasileiras. E quando o Trump... Isso aqui é uma revelação muito grave e forte aqui para o Brasil. A gente consegue ver indícios de que tudo pode mudar quando um deputado, um dos mais antigos lá dos Estados Unidos, que tem mais influência com os parlamentares, está fazendo, né, essa indicação para o Alexandre de Moraes, essas perguntas, para que lá nos Estados Unidos eles possam aprovar uma lei que vai taxar aqui autoridades do Brasil, vai trazer graves consequências para autoridades do Brasil que estão compactuando com tudo o que está acontecendo. Então isso é muito importante. E para quem acha, mas os Estados Unidos não tem influência aqui, amigo. Os Estados Unidos, ele tem parceria com quase todos os países do mundo. E se eles falarem assim, não, a gente vai aplicar sanção, vamos aplicar graves consequências às autoridades do Brasil lá, e convidamos nossos países parceiros também de direito, conservadores, a aplicarem também. E aí, como é que fica o Brasil? O sistema, ele não tem o que fazer, ele vai ter que tirar essas autoridades que estão ameaçando o nosso Brasil e que estão sendo alvos de países internacionais, né, de fora. Então isso é muito importante, essa revelação que aqui traz o Flávio Bolsonaro. Se for eleito, ele terá mais conforto ainda para corrigir essa injustiça aqui do Brasil.
Já existe lei nos Estados Unidos para fazer esse tipo de coisa. A Venezuela, por exemplo, tem vários ativos congelados nos Estados Unidos devido ao seu envolvimento com o narcotráfico, devido a todas as questões de violações à liberdade. E esse deputado Chris Smith, ele já aprovou uma lei nesse sentido contra a Bielorrússia, a última ditadura da Europa. Então ele é famoso por preservar os direitos humanos internacionalmente. E quando o Trump for eleito, vocês estão torcendo pelo Trump? Que surpresa, eu achei que era para o Biden. Nem o Biden sabe que ele está concorrendo à República, à presidência. Does Biden know that he's running? Às vezes eu fico com pena, mas aí a pergunta seguinte dele no debate, ele vai para cima da família do Trump, fala da mulher grávida, outros envolvimentos, eu falo, cara, que lixo. E nós aqui sofremos com isso, né? Então, com a eleição do Trump, a gente pode ter um grande reviravolta. E nós teremos, se Deus quiser. Porque essas pessoas não estão pagando preço à toa. Esse cara aqui, ele não morreu à toa na cadeia. O Clezão, ele morreu na cadeia para levantar a bandeira da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir. Alexandre de Moraes sent this guy to jail, and this guy, he had a problem, health problem, and he asked to be released. Alexandre de Moraes waited months and did not take even a look at his case, and now he's dead. He died inside of the prison, inside with no judgment. Morreu na prisão. Morreu na prisão com doença. Ele notificou Alexandre de Moraes. A PGR notificou Alexandre de Moraes. Olha, o homem lá precisa sair da cadeia, precisa se tratar. E morreu lá pedindo socorro. É muito triste o que o Alexandre de Moraes está fazendo com os brasileiros. Isso é grave, é triste e eu tenho certeza que não vai ficar só por isso. He received the maximum punishment because of that. Então, Matt Schlapp, eventos como esse aqui, o CPEC, eles servem não só para a gente trocar ideia, saber de combater o feminismo com Ana Campagnolo, ter aulas aqui com a Rita Matias, falar sobre liberdade com o Rob Ross, ter palestra do Nicolas Ferreira, o Tarcísio, o Jorginho e etc. Mas também para pedir anistia. Temos que corrigir essa injustiça. Eu me comprometo, enquanto deputado ou qualquer cargo que eu assuma, que seja senador ou qualquer outro, a lutar pela anistia de todos os injustiçados pelo 8 de janeiro no Brasil. Eu conto com o apoio de vocês, porque nós não somos fascistas, nazistas, sexistas ou misóginos. Nós só não somos otário de engolir essa balela de Alexandre de Moraes, que tenta dizer que eles que prendem senhoras de 71 anos, como essa daqui, Iraci Nagashi, que está com a condenação de 14 anos de cadeia. 14 anos de cadeia, Alexandre de Moraes. Uma senhora que é incapaz de arremessar uma pedra, sendo tratada como terrorista. Isso daqui será corrigido. E toda a ditadura, todo ditador, a gente sabe, porque a gente estuda história, a gente não se embebeda de poder. Bolsonaro não se embebedou de poder. Falam que é ditador, um ditador que não deu golpe, um ditador que esperou sair da presidência quando não era mais chefe das Forças Armadas, para tentar dar um golpe com senhoras desarmadas, em janeiro, que não tem ninguém em Brasília, é férias de todo mundo, num domingo, sem um tiro, sem uma arma apreendida. Fala que isso é golpe. Fala isso para um russo, fala isso para um cubano, fala isso para um venezuelano, para um cara da Nicarágua, prezado Reinaldo. É uma várzea total no Brasil. Realmente, esses últimos apontamentos aqui do Flávio, do Eduardo, né, é um caos total. Como é que taxaram o povo brasileiro, os patriotas, de irem para cima lá do STF, das constituições, como terroristas, sem uma arma, sem nada, o povo brasileiro com bíblias na mão se manifestando, tá? A gente sempre entra nesse mérito aqui. Teve meia dúzia ali que quebrou, esse sim tem que pagar pelo que fizeram, mas a maioria ali que está sendo condenada, que não fez nada, taxados como terroristas. Como o Eduardo aqui disse, fala isso lá para um cubano, para um venezuelano que está sofrendo no seu país,
que está sendo reprimido, ou em países de guerra, que realmente há terrorismo. É inadmissível escutar esse tipo de coisa, né? Falar a um povo brasileiro que estava ali se manifestando contra um regime que a gente sabe que sempre roubou o Brasil, que sempre afundou a nossa nação. A gente vai lá se manifestar contra e são terroristas. O que o povo brasileiro foi taxado de terrorista é assim, é escandaloso. Quando isso aconteceu, o povo tinha que ter saído em peso nas ruas. Mas, como o povo continua dormindo em um berço esplêndido, eles continuam avançando. Tá achando a gente disso, de fascista, de terrorista e de tudo mais. Tá achando a gente de coisas que eles fazem. Mas é o que está acontecendo no Brasil e como o Eduardo aqui disse, eu chamei ele de Flávio várias vezes, né, mas tava trocando os nomes. O Eduardo Bolsonaro, ele traz tudo, a verdade a gente precisa continuar lutando. Em 2020, agora, nesse ano, a gente vai eleger vereadores e prefeitos de direita. Em 2026 vamos eleger, né, ou o Bolsonaro ou quem ele indicar. Vamos eleger a maioria dos senadores. A gente precisa continuar lutando. A gente precisa continuar informando o povo brasileiro e levando as informações. E olha só, pessoal, não acabou não. Tem mais informações para trazer para vocês. E olha só, o problema de Joe Biden não é só cognitivo, pessoal. É muito pior que isso. A gente estava conversando ali um pouco sobre, né, o Eduardo Bolsonaro falou um pouco sobre as eleições dos Estados Unidos, que o Trump com certeza vai ganhar. E, pessoal, o Biden não tem só um problema cognitivo. É bem pior. O filho drogado de Biden está impedindo ele de abrir mão da candidatura, segundo a imprensa lá dos Estados Unidos, isso mesmo. Biden até queria desistir ali porque já não está em condições, mas parece que aquele filho drogado dele que se envolve em um tanto de crime lá, que é sempre julgado, passa por vários escândalos, está impedindo o seu pai. Olha só, ele já foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e enfrenta outros processos por não ter recolhido impostos sobre o dinheiro que recebeu de empresas estrangeiras para traficar influência junto ao seu pai. Então, vice-presidente, a suspeita é que ele seja testa de ferro do presidente, isso mesmo. Hunter Biden tem interesse que o pai siga presidente, não só para receber o perdão presidencial pelas suas condenações, mas também para continuar fazendo dinheiro com negócios escusos. Pela proximidade com o poder, ele vendeu quadros por centenas de milhares de dólares. Recentemente, o problema de Joe Biden não é só cognitivo, ele é corrupto até o tutano. Isso mesmo, pessoal. E como vocês já sabem, né, nas eleições lá da França, a esquerda realmente venceu. A esquerda venceu com a maioria ali das bancadas e também o centro-direita, o centro-esquerda também, né, se posicionou ao lado da esquerda e conseguiu vencer, mas não cai 100% nessa narrativa, tá? A direita lá era quase nula, ela veio um pouco na frente nas primeiras eleições, mas agora ficou ali em terceiro, mas quase que dobrou as cadeiras que tinha. Então, em comparado com anteriormente, a direita sim cresceu na França e vão continuar lutando para crescer mais. Então não caia 100% nas narrativas, né? Mas olha só, a França vai pagar um preço muito alto pela fraqueza e omissão de Emmanuel Macron, porque agora que a esquerda, né, meio que venceu as eleições lá, os problemas que hoje estão lá vão piorar, amigo. É verdade. Longe dos discursos delirantes, mentirosos e humanitários da esquerda para justificar a enorme invasão da Europa por muçulmanos, a imigração descontrolada e permitida tem razões muito mais práticas e mundanas. Uma delas é a do uso dos muçulmanos como mão de obra barata, estratégia de décadas, praticada especialmente pela França. Giorgia Meloni, prima-ministra da Itália, primeira-ministra, né, já cansou de denunciar esse tipo de exploração colonialista, né, dos franceses e outros países europeus. Exploração que, evidentemente, está cobrando o seu preço. O que esses países europeus atraem como imigrantes é simplesmente a escória das regiões muçulmanas. Os vagabundos, os bandidos, aqueles que apenas querem benefícios, os parasitas sociais. O resultado está aí, o caos. Hoje espalhado pelo país, com destruição e violência na França. É o resultado óbvio do golpe à la francesa de um presidente fraco e omisso. Macron,
que entrega hoje a nação à esquerda e à dominação árabe, cada vez mais crescente. Se a França perderá totalmente sua soberania e se transformará num país muçulmano dentro da Europa, como muitos analistas preveem, não é certo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o certo é que o preço pela incompetência do que, né, os imaginavam poder contratar escravos para resolver os problemas da França e será alto. Muito alto, como se observa. A gente sabe que o problema na França é bem mais embaixo, essa questão com imigrantes. Diversas vezes lá acontecem vários crimes cometidos por imigrantes contra, né, os patriotas que ali vivem. E isso vai se intensificar agora com a vitória na esquerda, porque a esquerda defende esse tipo de coisa. Então, o caminho que a França tomou, infelizmente, é um caminho triste, pessoal. E essas informações que eu tinha para trazer para vocês. Falando um pouco mais sobre o CEPAC, pessoal, a Globo passou uma vergonha. Por quê? O CEPAC, né, como você viu, como vocês sabem, foi um grande sucesso, um evento de direita que atraiu multidões, explodiu na web também, milhares de visualizações, o povo participou, né? E a Globo aproveitou, né, na verdade não aproveitaram, né, porque o Milei veio pela primeira vez ao Brasil como presidente da Argentina, mas não veio conversar com o Lula, veio se encontrar com o Jair Messias Bolsonaro. Aí a Globo, em seu papel horrível de jornalismo, que já não tem nenhuma credibilidade, vem e faz uma matéria de 30 segundos sobre o Milei. A primeira vez que o presidente da Argentina vem ao Brasil e é isso que ele ganha da Globo, 30 segundos de manchete. Olha só que vergonhoso, pessoal. O presidente da Argentina, Javier Milei, participou hoje da 5ª edição da Conferência da Ação Política Conservadora, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento teve a participação de políticos brasileiros, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL. No discurso, Milei fez críticas ao socialismo e garantiu que a Argentina vai sair da miséria. Essa é a primeira vez que Milei vem ao Brasil desde que se elegeu, mas a viagem não é oficial. O presidente argentino não se encontrou com o presidente Lula. Olha só, esse é o jornalismo da Globo. Em vez de, né, mostrar o evento, mostrar falas do evento, né, mostrar os termos que foram conversados, sobre o que foi falado no evento, mostrar a fala de Javier Milei, do ex-presidente Jair Bolsonaro, pô, imparcialidade, uma rede de emissora jornalística que pauta tudo o que está acontecendo no Brasil, mas não, ficaram ali, né, com dor no ombro, porque não foi com o presidente Lula, lotou, explodiu o evento, criticaram o governo que está aqui hoje, criticaram a esquerda, aí a Globo vem e faz uma matéria porca dessa sobre a primeira vinda do presidente da Argentina. Que vergonha, né? É por isso que isso aqui acontece com eles, olha só o tratamento que eles recebem na rua. Foram escorraçados do evento, amigo. Olha só, ninguém mais quer saber de Globo, não. E nem CNN, olha aí. O pessoal tá expulsando a Globo aqui, CNN, nesse momento. Olha a quantidade de gente. Pois é, né, pessoal? Só estão pagando o preço daquilo que eles mesmos plantam. Não querem ser imparciais? Ficar babando a esquerda, ficar aproveitando que a esquerda passa dinheiro público, né, ajuda os artistas, faz de tudo pra emissora, não quer abraçar essa causa, deles bem o povo que se lasque, então o povo também quer que a emissora se lasque e não chegue perto mais, e não faça matérias mais. Estão colhendo nada mais, nada menos de tudo aquilo que plantaram, pessoal. Então é isso que eu queria trazer pra vocês aqui nessa parte da manhã. Peço pra você deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário, o que você pensa sobre isso. É muito importante, tá, amigo? Compartilhe esse vídeo também. E outra, me ajude aqui também se inscrevendo nesse canal é novo. Meu canal anteriormente, o Brasil Online, ele não vai mais, o YouTube não aceita mais, está totalmente censurado, então a gente acabou criando esse outro aqui, Visão Política, então me ajuda, tá? Compartilha esse canal para mais pessoas, pede para seus amigos, né, para quem também gosta de receber notícias, se inscrever no canal. Olha, toma esse canal aqui, traz notícias atualizadas, o que está acontecendo no momento, é importante, tá? Me ajude a compartilhar esse canal, tá? O vídeo, comenta aqui embaixo de onde você veio. Muito obrigado e até a próxima notícia.